Olá, querido irmão, querida irmã na fé em Cristo Jesus. Hoje, terceiro domingo da Quaresma, e as palavras que querem te acolher nesse terceiro domingo da Quaresma nos vêm de Filipenses capítulo 2, versículo 8, que nos diz: Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que essa palavra também possa estar te acolhendo nesta manhã, neste domingo, onde também queremos refletir na palavra do nosso Deus. E a palavra que eu quero refletir com você são palavras muito conhecidas de todos nós. Talvez em algum momento da tua vida você já se deparou com esse texto bíblico, ou até mesmo leu, ouviu, enfim. Essa palavra que eu quero meditar com você são palavras do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 a 17. E o que essa palavra nos fala ali? Dos 10 mandamentos. E é sobre isso que nós queremos refletir neste domingo. Mas antes disso eu quero ler também essa palavra que nos diz assim: Deus falou e foi isso o que ele disse. Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares e milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa do outro homem, não cobice a mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Palavra do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículos 1 até 17. Querido irmão e irmã na fé, como vocês entendem esta palavra? E o que vocês sentem em relação a estes mandamentos que nos são trazidos até nós? Leis ou liberdade? Como que você vê os mandamentos deixados por Deus a todas as pessoas? Como uma lei imposta ou
uma certa liberdade. Eu tenho aqui em minhas mãos uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que símbolo é esse? Que imagem é essa? É um pássaro. E quando nós olhamos para essa imagem de um pássaro, o que ela nos transmite? Liberdade. É isso que a imagem desse pássaro perpassa para nós. Da mesma forma, eu tenho uma outra imagem. O que nos lembra esse desenho, esta imagem? Uma porta, uma janela. Que ideias nós associamos a esta imagem? Sabemos que portas e janelas nos trazem limites, ou seja, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso. Também nos traz segurança. Veja bem, limite, segurança, mas também me traz abertura. Seguindo adiante, eu trago a terceira imagem. O que nos lembra essa terceira figura, essa terceira imagem? Sim, as tábuas com os mandamentos. No Antigo Testamento nos fala das tábuas das leis. Será que os mandamentos têm algo a ver com as portas e janelas e a imagem do pássaro? Pense um pouquinho. Os 3 primeiros mandamentos falam do que propriamente? Nos fala do amor nosso para com Deus, ou seja, o nosso relacionamento com Deus. Eu e Deus, Deus e eu. E aí nós vemos esta imagem muito claramente na imagem da cruz. Poderíamos dizer, aqui estou eu e aqui está Deus. É a minha relação com Deus que lembra os 3 primeiros mandamentos. Já os demais 7 mandamentos dizem respeito ao nosso relacionamento com as outras pessoas que convivem conosco. Ou seja, aqui estou eu e aqui está o meu próximo. Ou seja, primeiramente a minha relação com Deus, mas também a minha relação com o meu próximo, aquele que é imagem e semelhança de Deus, igual a mim. São 10 palavras, vamos dizer assim, que nos trazem liberdade. Liberdade que Deus nos dá. São palavras de compromisso das pessoas que se dispõem a promover a liberdade. Talvez você pense, mas o que a cruz tem a ver com os mandamentos? Tem tudo a ver. Será que nós temos condições, aí eu pergunto, de cumprir os mandamentos pela nossa própria capacidade e força? Os mandamentos, eles nos mostram que nós somos incapazes de fazer sempre o bem. E isso também nos mostra que precisamos da ajuda de Deus para viver conforme a sua vontade e o seu querer. Agora, antes eu coloquei essa imagem. Eu e Deus, eu e o meu próximo. Agora, se eu colocar um coração em torno desta cruz, o que ele nos lembra?
Olhe bem, se eu coloco uma cruz envolto desta cruz, o que essa imagem nos lembra? O amor. Exatamente isso. Nos lembra o amor que Jesus revelou a nós para que tivéssemos vida e vida em abundância. Um amor que é sem limites, um amor que nos convida a servir e não fazer julgamentos precipitados. Por isso, querido irmão, querida irmã, decorar os mandamentos não nos leva a lugar nenhum. Como pastora eu afirmo e sempre lembro os meus confirmandos e qualquer pessoa que eu dialogo a respeito dos mandamentos. Não basta saber os mandamentos na ponta da língua, mas é preciso compreender o que eles nos dizem, pois isso nos ajuda a viver de uma forma melhor com Deus e também com o meu próximo. Como você vê os mandamentos de Deus? Os mandamentos, como eu disse, são conhecidos como as leis de Deus. As duas palavras mandamentos e lei significam um conjunto de regras e normas que nos orientam no decorrer da nossa vida. Por exemplo, se os mandamentos, e aí você vai concordar comigo, se os mandamentos fossem leis, eu posso afirmar para vocês que nós estaríamos todos perdidos. Sabe por quê? Porque a lei, ela precisa ser cumprida. Ela precisa ser colocada em prática, vivenciada. E a gente sabe que ninguém de nós consegue cumprir os mandamentos ao pé da letra. Não é verdade? Então, jamais nós podemos olhar para os mandamentos como uma lei. Mas os mandamentos nos trazem liberdade. Nos trazem liberdade para viver em amor, em empatia, em cuidado para com o outro. Os mandamentos servem sim para a nossa vida como um guia, como uma orientação. Os mandamentos jamais podem ser vistos como uma ameaça, um controle, mas como vontade do Deus libertador, que deseja uma vida livre para todas as pessoas, mas que estas pessoas também se sintam comprometidas com essa vontade de Deus por uma vida livre e responsável diante do próximo e de toda a sua criação. Infelizmente, nós vivemos tempos difíceis e me parece que cada vez mais as pessoas não têm entendido o que significa os mandamentos. Hoje nós ouvimos tantas pessoas dizendo: "Ah, pastora, por que eu padeço tanto? Por que eu sofro tanto? O que eu fiz para merecer tudo isso? Eu nunca matei, eu nunca roubei." E eu sempre digo: que bom que você nunca tirou a vida de ninguém, nunca furtou, nunca faltou de falso testemunho, enfim. Mas eu pergunto, será mesmo? Às vezes a gente usa muito o mandamento que diz não mate. Mas quando nós compactuamos com a violência, quando nos falta empatia frente à dor do outro, quando nós praticamos a injustiça, quando nós espalhamos
as intrigas, as fofocas, a difamação, será que nós não estamos matando o nosso próximo? Pense um pouquinho. Quando nós concordamos com aquela situação imposta e não fizemos nada para mudar, muitas vezes estamos sim furtando, roubando a dignidade também daquela outra pessoa. Por isso os mandamentos, nesse terceiro domingo da Quaresma, quer nos levar à reflexão, a pensarmos como nós estamos interpretando estes mandamentos. Como uma lei, que assim como no nosso país está cheio de lei, mas pouco se é cumprido? Ou nós olhamos para os mandamentos como uma orientação, como um guia para nos tornar pessoas melhores em relação a nós mesmos e com as pessoas que convivem conosco? Tire um tempo, reflita sobre o que de fato você entende pelos mandamentos de Deus. E que nós possamos confiar fielmente nesse Deus, pois fora dele nós não vamos encontrar salvação. Mesmo que as ofertas são grandes, fora de Cristo Jesus não há salvação, pois ele foi o único que envolveu-se em amor a nós para que tivéssemos a salvação e a certeza da vida eterna. Que tenhamos tempo nesse período da Quaresma para revisar a nossa vida, revisar os nossos valores, pois Deus está conosco e a sua presença não nos desamparará. E que nós possamos viver na liberdade como um pássaro que vive em meio aos céus em total liberdade. E essa liberdade, quem nos dá, é o amor de Cristo revelado a nós na cruz do Calvário. Pense nisso e que tu tenha um abençoado domingo. Amém. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Disse o Senhor que vos amei.